Fala aí, cara, beleza? Nesse vídeo a gente vai conversar com o Diogo Duarte. Diogo Duarte, ele é um dos profissionais que eu tenho mais respeito, é uma das referências para mim. Especialmente ele foi meu professor na faculdade. Então vai ser uma grande honra recebê-lo aqui no canal e ter uma conversa com ele sobre um tema que pode ser polêmico. A gente vai falar sobre opinião e UX. Bem, gente, estamos aqui então com o Diogo Duarte. O Diogo, ele foi meu professor na época da faculdade. Ele é um cara assim que eu tenho o máximo respeito pela carreira, pelo conhecimento que ele tem. E eu fico muito feliz de ter conseguido ter esse tempo para poder conversar com ele sobre coisas que a gente geralmente conversa por fora, não em vídeo e tal, mas coisas que a gente conversa entre a gente para fortalecer o conhecimento. Uma das poucas formas que a gente tem de fortalecer o conhecimento é compartilhando. Seja numa conversa informal, seja num evento ou coisa do tipo. E basicamente é essa a experiência que eu quero trazer nesse vídeo. Experiência da gente trocar ideia sobre um tema muito específico e que, na minha opinião, é um pouco até polêmico, porque as pessoas têm opiniões muito divisivas, que é a opinião no meio de UX. O quanto isso vale, o quanto isso é importante, se você pode ou não pode ter uma opinião quando a gente está falando sobre decisões de UX. E a gente vai conversar sobre isso. Mas antes eu quero que o Diogo se apresente para que vocês conheçam um pouco melhor ele. Fala aí, Diogo. Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Duarte, né? Eu fui professor do Renan aí na Faculdade de Design. A minha formação é em publicidade, né? Comunicação social. Tenho uma especialização em design digital, um mestrado em ciência da informação e estou tentando concluir o doutorado em comunicação e cultura, pesquisando sobre algoritmos, transparência. Mas no meio disso tudo aí tem um monte de projetos, trabalho, uma filha de 3 anos. E é isso aí, de vez em quando a gente arruma um tempo para conversar com os alunos e os ex-alunos também. Bacana. Cara, eu queria começar esse assunto trazendo uma situação que ocorreu recentemente. Eu vi algumas postagens, especialmente no LinkedIn, falando sobre formas de se trabalhar com UX que são muito determinísticas. Elas são basicamente dizendo assim: ah, se você fala eu acho, talvez, talvez alguma coisa, se você fala alguma coisa por chute, basicamente, se você chuta alguma informação, isso já está errado por si só, você já está trabalhando errado. E já até embutindo um pouco da minha visão sobre isso, eu acho que existe um momento no projeto para que você tenha essas incertezas, e um pouco mais à frente do projeto existe um momento onde você só pode ter certezas. Eu não acho que você pode ser nem de uma forma nem de outra. Mas eu queria saber a sua opinião e, baseado na sua experiência, como você enxerga esse tipo de afirmação dizendo assim, você tem que trabalhar assim, você tem que trabalhar assado, você não pode isso ou não pode aquilo. Queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. Então, cara, eu acho que separando aí, tentando separar essa resposta em dois momentos, né? Primeiro, a gente precisa perceber que fora do UX, fora do design, existe uma tendência grande assim ao dataísmo, né? Ao certezismo, vamos dizer assim, ou seja, nessa cultura de gestão ágil, a própria chamada cultura ágil exige assim das corporações cada vez mais dinâmicas que as tomadas de decisão sejam mais rápidas, Uhum, mesmo que elas não sejam as melhores, né? E nesse cenário, as pessoas que talvez questionam menos ou são mais certeiras e trazem algum tipo de dado, que mesmo que aquele não seja o melhor dado, elas tendem a ser mais valorizadas. uhum, E nesse contexto, aliás, é bom que se diga, né, é nesse contexto que a UX passou a ser muito valorizada. A UX, uhum, ela de certo modo, um é um pouco produto do outro, né? Tanto o design de experiência de modo geral, o design em si, ele foi muito valorizado pela cultura ágil e ele também ajudou a valorizar, né? Então é meio que um ciclo aí, um se alimenta do outro.
dentro de UX existe uma tendência a que esse certezismo, eu estou chamando de certezismo, mas é um termo debochado mesmo, mas talvez exista, não sei te dizer. Não, não, eu tô entendendo perfeitamente que é um É, deboche com a situação, mas porque tranquilo. é um lance cultural mesmo, assim, de até que é um outro ponto, né, onde eu queria chegar, de ser algo às vezes tão arraigado que você, querendo fomentar uma cultura ágil, que também tem como um dos pilares a colaboração, você inibe essa colaboração, Uhum. ao passo que as pessoas não têm certeza de tudo. E num cenário onde todo mundo parece ter muita certeza e você não tem, você se Você se constrange, se sente contrai. constrangido de dar ideias ou de falar coisas sem ter sem estar no mesmo nível que os seus pares, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, como o próprio. Talvez não seja por acaso você tenha visto isso no LinkedIn, né? O LinkedIn é muito isso, essa cortina de fumaça, assim, onde todo mundo tem muita certeza das coisas, né? E passa por coisas muito sempre marcantes, fenomenais, assim, verdadeiras fanfics, né? Uhum. Onde É, todo mundo é um expert de tudo, né? exatamente. Então, assim, aí só finalizando essa linha do meu raciocínio, que eu também não tenho, já fazendo uma meta-resposta, eu não tenho a Não menor tenho certeza de certeza. que ela esteja correta, mas é a minha opinião, né? E opiniões contribuem sim para a gente chegar mais perto do que pode estar mais correto. Então, eu acho que no UX isso é um pouco mais perceptível e acho que, óbvio, que é uma área que precisa se basear em dados e claro que você constrói certezas a partir de hipóteses, mesmo que essas certezas durem minutos ou horas, porque em UX tudo é muito dinâmico, especialmente dependendo aí do segmento onde você atue, né? Uhum. É, mas acho que às vezes as pessoas levam isso longe demais, sabe? Porque, aí eu sou um cara que vem da ciência, né? Assim, me considero hoje lá estudando um doutorado, vamos dizer assim, um cientista part-time, né? Eu dedico parte da minha vida ainda a pesquisar academicamente algumas coisas aí. Então, tudo nasce de incertezas. Uhum. Nada se constrói a partir de certezas absolutas, porque se você tem uma certeza absoluta, algo já está construído, ou você acha que está. Então, se você, mesmo que ela não esteja, mas se você acredita que esteja, não tem por que você construir nada, já que você acredita que já está. Uhum. Então, as incertezas é que levam a hipóteses. Claro que incerteza não quer dizer não saber de nada ou não ter uma opinião, tá? Isso é uma coisa completamente diferente. E não necessariamente hipóteses se constroem com opiniões, tá? Eu não estou aqui opondo o dataísmo Uhum. e dando como uma alternativa viável o achismo. Não Uhum. é isso. Mas nem sempre você tem a certeza e a segurança de ter certeza, mas às vezes você tem induções, você tem alguns dados, e repara, a maioria dessas pessoas que postam isso no LinkedIn, eu conheço uma dessas pessoas, não sei se é o mesmo caso que você está citando, mas elas não sabem sequer a diferença entre o dado e uma informação, por exemplo. Uhum. E você talvez consiga construir certezas a partir de dados, mas é a informação que vai consolidar, é aquele dado consolidado, né, de certo modo. Então, assim, Uhum. acho que respondendo tudo e não respondendo nada, eu acho que a gente não pode ser tão chato assim a ponto de, sabe, você tem que ter certeza, porque no fundo é essa mescla de certezas e incertezas que vai te ajudar a chegar longe. Se você tiver certeza de tudo, por que você não chegou lá ainda onde. E o X é isso, né? O X é uma jornada constante para chegar num lugar que você sabe que nunca vai chegar. É uma busca por Sim. uma perfeição. É a busca pela perfeição inalcançável, mas que pode estar sempre sempre se pode dar um passo a mais, né? Exatamente. O X é isso. Então, assim, é- tem um filme, né, que foi baseado num vídeo do YouTube, que é de um cara que vira zumbi e ele pendura, ele
tem um filho, não sei se você já viu esse filme. Ele tem um Acho que não. filho, e ele percebe que ele tá virando um zumbi, ele foi mordido por um zumbi, e ele precisa chegar com o filho dele até um lugar. E o que ele faz? Ele pendura uma isca na mochila dele, um balão, alguma coisa assim, na frente dele, que leve ele sempre andando para frente, de modo que ele chegue com o filho que está nas costas dele até um determinado vilarejo, lá um lugar. Então, basicamente é isso. Você está perseguindo uma coisa que você sabe que você nunca vai pegar, esse balão aí, nesse caso, né? Foi uma analogia péssima e talvez eu tenha contado uma parte importante desse filme. Me Talvez você perdoe tenha por isso. dado spoiler de toda a dinâmica Não, é do porque filme, mas tudo bem. não, é porque existe esse vídeo que tem, eles pegaram essa cena desse vídeo e usaram no filme, sabe? Então, assim, talvez pro filme realmente me desculpe, mas o vídeo ele é basicamente só isso. Então, assim, eu não seria tão chato, sabe? Eu acho que as pessoas estão tão chatas demais nesse sentido de. E eu não sou esse cara de sem mimimi, não é isso, não é esse tipo de chatice, não. É um tipo de chatice, assim, de querer ditar regras sobre como ditar regras, enfim, um inception de regras, de etiquetas, assim, de como você deve se portar. E como a gente estava debatendo outra hora aqui sobre o tema, essas pessoas influenciam estudantes, né? Influenciam pessoas que estão começando na carreira, que chegam às vezes com uma pressão de que precisam ter certeza de tudo que elas estão Acabam fazendo. criando uma ansiedade sobre essa questão de não, você não pode tomar decisão sem isso, sem aquilo e Isso, tal. isso, E isso às vezes acontece ao mesmo tempo que o mercado pressiona por soluções. Então o exato. mercado quer que você solucione logo aquele problema e você veio da sua jornada de aprendizado aprendendo que você precisa de tempo para fazer todas as coisas. E o mercado ele simplesmente vai bater na sua cara e falar: você não tem esse tempo todo, não. Resolve logo. É E isso. aí você vai ter que fazer todo o seu processo de UX de uma forma muito mais encurtada, mas que seja eficiente. Então, para isso, talvez você tenha que recorrer a informações, a opiniões e a coisas, especialmente assim, eu estou falando, claro, do contexto que eu trabalho, que é um contexto de trabalho interno, né? Eu trabalho com soluções para a própria empresa que desenvolve outras soluções. Então, eu tenho acesso fácil aos meus recursos de pesquisa, às pessoas que vão usar aquilo. Então eu consigo extrair opiniões e, enfim, fazer toda a parte de pesquisa de uma forma muito mais fácil, de uma forma encapsulada. Só que, ao mesmo tempo, essas pessoas às vezes também não têm certeza de nada. Então, tipo, se eu confiar só no que ela tá me falando também, é como se fosse assim, eu não vou tirar a minha opinião, mas eu vou deixar dos outros prevalecerem. E isso, na visão de muitos, também seria errado. É isso, é isso. Assim, tem dois pontos aí para finalizar, que eu acho que a gente pode ter mais coisa aí para conversar. Um ponto é que, assim, a própria ciência e o próprio design, ele depende de opiniões, enquanto, vamos dizer aqui, fontes de informação secundárias em alguns aspectos, ou às vezes até primárias, né? Então, assim, o que um usuário pensa, eu hoje trabalho diretamente com o que a gente chama de design educacional, famosa Learning Experience, experiências de aprendizagem, tá? É basicamente o UX aplicado à educação, né? Então, Uhum. para mim, uma das coisas mais importantes é entender o que o aluno, como foi para o aluno aprender numa determinada disciplina, determinado conteúdo que ele achou, é a opinião dele. E repara, isso pode ser totalmente enviesado. Assim, ele pode ter tido uma ideia, a gente tem isso, né? A gente cria cenários na nossa própria mente que nem sempre são baseados na realidade, né? Nossa mente muda um monte de coisas. Sim, É, o nosso contexto de vida dá para um determinado fato, às vezes, uma dimensão que ele não tem. Ou isso. leva ele a um caminho que não é o caminho que ele foi concebido, né? E repara, esse agrupamento de opiniões muitas vezes é o que as pessoas chamam da certeza, sabe? Então, assim, eu tenho 10 pessoas me dizendo aqui algumas coisas, eu interpreto. E quanto menos eu preciso interpretar, maior o meu nível de certeza, né? Então as pesquisas as mais certeiras tendem a ser um pouco mais superficiais, tipo, dá uma nota. Ao invés de dizer o que você acha, dá uma nota de 0 a 10, e aí se a média ficou em 7, eu subentendo que a experiência com a disciplina sei lá, é boa, né? Não é ótima nem nada.
Mas olha o que que a falta, o que que a discussão poderia, né, fazer você aprofundar numa pesquisa mais qualitativa, por exemplo, com opiniões. Diogo, mas eu não estou falando de opinião do profissional, estou falando da opinião de um entrevistado. Beleza, mas esse profissional pode ter opiniões sobre as opiniões, porque uma opinião também não é uma coisa, sabe, não é uma ciência exata, você interpretar o que uma pessoa diz. Aliás, se tem uma coisa que a inteligência artificial ainda não conseguiu dominar é a ironia, né? Eu posso usar uma mesma palavra aqui de formas diferentes e querer dizer coisas completamente diferentes, né? Com entonações diferentes, por aí vai. Então, eu acho que o design, cara, de modo geral, ele tá perdendo um pouco da humanidade, sabe? Em alguns aspectos, assim, ele tá. E, pô, o UX era para ser a coisa mais humana que a gente, né? Você já estudou isso diretamente É, comigo, assim. É sobre a experiência humana. E as pessoas estão tirando do outro lado do balcão, um pouco de humanidade que ainda restava, assim, com esse lance de exigir as certezas e tomadas de decisão muito baseada em matemática mesmo, vamos dizer assim, sabe? E menos uhum. em análise de discurso, por exemplo, que também é uma metodologia científica que também gera hipóteses, também gera certezas científicas, né? Verdades científicas, fatos. E, cara, o outro fato péssimo disso, que eu já vivenciei muito em sala de aula, orientando TCCs e tal, é que sempre que você exige de alguém uma necessidade de comprovação, de embasar alguma coisa, você pode estar startando um comportamento reverso. Essa pessoa, ela tem uma ideia, ela tem uma opinião, ela não vai abrir mão disso e ela vai buscar dados que reforcem a opinião dela. E ela pode conseguir, porque não existe uma verdade absoluta, sabe? Pô, entrou um bicho aqui agora no meio da minha fala. Tá Não tudo bem, existe tá tudo bem. não existe sempre uma verdade absoluta. Cara, eu vou ter que só fechar essa janela. Mas assim, não existe uma verdade absoluta sempre para uma resposta absoluta para uma pergunta, sabe? Claro que em UX, esse produto tá, se for uma resposta assim bem binária, né? Esse produto é bom ou é ruim? Beleza, você pode dizer com mais certeza se ele tende a ser melhor ou ruim. Mas ainda assim, muitas pessoas vão falar, cara, eu acho que ele tem coisas boas e tem coisas ruins, né? E Então, aí assim, caberia ao profissional de UX ir a fundo naquilo de entender, beleza, você acha que é ruim, você acha que é bom, por quê? E e, daí e- gerariam-se dados, né, de fato. então, assim, você gera esse tipo de comportamento de necessidade de comprovação e as pessoas ficam meio reféns disso e aprendem a fazer isso da maneira errada, sabe? E, cara, assim, tive um professor no mestrado que ele citava um matemático, que eu não vou saber agora quem é, mas pesquisando vocês vão encontrar fácil, que é um cara que falava que entre 0 e 1 existe um infinito. Então, matematicamente, eu estou estudando pra caramba sobre isso agora no doutorado, porque esse nível da evolução da própria inteligência artificial e tal vem muito disso, né? Dessa possibilidade de incertezas e da capacidade de aferições matemáticas que sejam também, que não sejam definidamente X ou Y, né? Mas que possa ter um equilíbrio ali, algo mais racional, que é como a gente toma as decisões aqui em pensamento humano, né? Mas enfim, Uhum. cara, é uma discussão longa. Já estou entrando aqui no lance da matemática, mas é isso, porque assim, as pessoas falam tanto, uma coisa cartesiana, matemática, certeira, e a própria matemática fala isso. Entre o 0 e 1 existe uma infinidade de possibilidades, existe um infinito. Né? Você Uhum. consegue criar um universo infinito de números entre 0 e 1. É possível. É até uma coisa que eu tinha visto numa outra situação que era assim, tipo, todos os cálculos só têm uma resposta. Só que quantos cálculos podem levar até a mesma resposta? Então, tipo, não é, às vezes não é sobre o resultado, é sobre a forma de se chegar àquele mesmo resultado. E no caso de UX, eu tenho esse sentimento de que se você consegue fazer com que a experiência de algo ela seja boa, ela seja escalável e ela seja algo que é simples, tanto para um outro UX, talvez, entender, ou talvez para alguma outra pessoa fora, tipo uma pessoa de negócios, se aquilo tá simples, ela tá entendendo o valor daquilo, cara, às vezes você não precisa ser tão matemático, tão planilha de Excel. Às vezes você pode ser só humano.
olha, isso funciona assim, assim, assado, porque a gente tem estudos de UX que dizem que utilizar essas técnicas geram esse resultado. Eu não tive que fazer nenhum trabalho matemático de números, de estudo, horas e horas, dias e dias de pesquisa, não. Algumas coisas já estão ali. A gente sabe porque a gente já viu isso funcionando em outros lugares, e algumas vezes a gente sabendo que o contexto, né, eu acho que é a parte mais importante, que o contexto de resultado esperado é o mesmo, a gente pode puxar essa referência e falar, olha, partindo desse ponto, dessa referência, do que foi estudado, do que foi gerado aqui, o que a gente vai fazer? Vamos mudar esse ponto, porque isso não vale para a gente? Vamos modificar esse outro ponto? Vamos pesquisar mais sobre esse outro ponto, porque é uma falha dessa experiência que foi desenhada? Sabe? E aí você constrói a certeza. Você não chega com ela, tipo, tem que ser assim, sabe? Do mesmo jeito que você também não fala, eu acho que tem que ser assim. Sim, sim. E eu entendo que às vezes essas pessoas estão falando nessas postagens, nesses discursos, de momentos muito específicos em que realmente é legal você ter um nível de certeza, ou essa certeza de maneira que passe uma segurança para o time, sabe? Só que essas pessoas não entendem o quanto elas dizerem isso num sentido amplo desanima, desestimula, gera insegurança psicológica numa série de pessoas que têm essas pessoas como referência. Uhum. E aí você tem um estagiário que, cara, você tá chamando ali de repente um cara jovem para contribuir na tua equipe e o cara fica travado porque ele não quer errar. E aí por não querer errar, ele nunca vai acertar também. Porque a melhor forma de você não errar é também não tentar acertar. É isso, entendeu? Então, assim, o meu medo é a gente criar uma geração. E, cara, volto a afirmar, eu não estou aqui fazendo discurso anti-dado. Não, não sou, eu não sou esse cara, não sou mesmo. Eu tenho uma posição de liderança hoje, eu baseio as minhas decisões em dados. Na ciência, eu também faço tudo baseado em dados, não tem como ser diferente. Mas é que não pode não haver espaço para incertezas. Não Uhum. pode. Não, eu Senão, concordo assim, concordo 100% com você. Eu também, tudo que eu faço é baseado em dado, baseado em pesquisa. Eu só sinto que não é porque eu faço as coisas baseadas em dados e em pesquisa que eu tenho que fazer tudo, absolutamente tudo, só quando eu tiver dados e pesquisar e enfim. Algumas coisas eu posso me dar a liberdade de usar o meu conhecimento da minha experiência e falar, olha, talvez isso falhe. Não tenho dados para te provar isso agora, mas já vi essa situação antes. Já estive nessa mesma situação antes. Então eu tô te dando esse heads up. Olha, talvez isso falhe, mas vamos fazer o nosso trabalho para ter certeza se isso vai dar certo ou se isso vai dar errado, sabe? e às vezes é uma questão tão assim. Eu não tenho outra palavra para dizer isso, mas é cafona, sabe? De ter só uma regra mesmo, assim, uma bobeira que quando alguém do outro lado fala eu acho, a outra já vira o olho e torce o nariz, porque são programações, sei lá, neurolinguísticas cerebrais que essa pessoa adquiriu, quando na verdade é só isso, essa pessoa ela não consegue entender que o eu acho é alguém expressando ali, tentando colaborar, contribuindo, né, em alguns aspectos. Então, assim, tem situações e situações, né? O Uhum. que eu acho é que quando você reforça isso numa rede social como o LinkedIn, pessoas que são referência, pessoas que são professoras, como a gente já viu, já conversei contigo sobre alguns exemplos, apesar de ter algumas titulações ali duvidosas, que nem mesmo a pessoa muito bem sabe como, né, tem, mas às vezes essa pessoa ela tem um nível de influência que ou ela não se dá conta, ou ela é maldosa, né, a ponto de soltar certas coisas que vão gerar esse tipo de sensação, de gerar insegurança, e às vezes você perde um bom profissional, às vezes um bom profissional some assim, porque viu, pô, então eu não estou fazendo do jeito certo, eu preciso ter certeza de tudo. Imagina, cara, a ansiedade, a insegurança de uma pessoa que trabalha com design, independente do que seja, tá? Que não é uma UX, ciência UI, exata. é, É uma ciência que tem alguns pontos de certeza, mas ela isso, não é exata. Você não tem, isso, tipo, não é como fazer, tipo, não é como programar, né? Que é tipo, olha, o dado precisa entrar de forma X no sistema, ser tratado de forma Y.
que tem um caminho meio que racional das coisas, né? Você quer ver um exemplo, cara? A gente lá no GRAM, não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas enfim, a gente hoje está numa fase de construir sistemas. A gente está montando muita coisa do zero, assim, né? E está adaptando algumas coisas que já existem lá na vertical de concurso também. E, cara, você imagina essa questão, que às vezes só para pegar o contexto do exemplo e você me diz. Você tem que construir um módulo lá de um sistema, tá? E aí você faz uma reunião com o teu time e fala assim, cara, a gente tem dois caminhos para seguir nessa construção. Em qual a gente economiza tempo? Qual a gente gasta menos tempo, vamos dizer assim? E aí a gente tem ali olha o nível de que a gente chegou a essa discussão semântica aqui. A gente tem certezas divididas. Você tem uma equipe de programadores que estão divididos. Uns têm certeza que você indo pelo caminho A vai chegar mais rápido no ponto C, né, vamos dizer, e outros indo pelo caminho B vai chegar mais rápido nesse ponto C também. Como você pode ter certeza? Você vai dividir o teu time e vai jogar cada um para um lado só para você ter certeza no final de qual gasta menos tempo, ou você vai escolher um caminho, você como líder numa equipe dividida, você vai, sei lá, coletar dados, mas repara, você nunca vai ter certeza, porque você não vai percorrer o outro caminho só para ter certeza de nada. Você vai percorrer o caminho A ou B. Você pode aprofundar mais ou não, porque se aprofundar mais você gasta mais tempo também, mas você vai escolher um caminho e vai falar, ó, pessoal, a gente vai aqui com esse tipo de construção, de código, de repositório, a gente vai usar uma equipe assim, assim, assado. E aí Nesse você vai gastar caso, um tempo, nesse caso e aí assim, seria para um caminho onde você tem mais certezas, é mas não que exato. você tem certeza absoluta. E se você tem mais certeza, não está errado você dizer eu acho, porque você não tem certeza de verdade. Fora que também Entendeu? tem uma coisa importante, que algumas vezes a gente tem essa parte do eu acho, acredito que, pode ser que, como vícios de linguagem. Às vezes, Sim, na realidade, a gente tem certeza mais do que absoluta. Mas a gente fala, pô, eu acho que isso aí vai dar errado. Na tua cabeça, tu tem certeza mais do que absoluta que aquilo vai dar completamente errado. Mas você fala, pô, eu acho que vai dar errado. Por quê? Porque quando você fala eu acho, você está se colocando um pouco, vamos dizer assim, um pouco abaixo abaixo, dessa linha de eu estou superior a vocês porque eu tenho certeza, e dizendo assim, cara, eu tô aqui do teu lado e eu acho que talvez isso vai acontecer. Então é um heads up, é um aviso, tipo, olha, talvez não dê certo como você está pensando. Olha, talvez isso aqui dê muito errado. Mas você não está dando certeza, até porque você também não sabe o nível de certeza daquela pessoa. Então, cara, você exatamente. tá, vamos dizer assim, você tá só, vamos dizer assim, discordando de forma mais branda. Então, quando você diz essas coisas, às vezes é por puro vício de linguagem, E é sabe? isso, exatamente isso que você falou, né, cara? Você gera uma hierarquia do discurso, né? A pessoa que tem certeza, ela tende a estar mais certa do que quem não tem. Mas às vezes é só o fato, como você falou, de usar uma muleta linguística ali, alguma coisa, né? Cara, eu já passei por tantas situações, cara. Eu não sou um cara tão velho, mas assim, eu já passei por algumas coisas. Eu trabalho com UX antes de ser chamado UX, né? Assim, não, o exemplo clássico. Não, porque eu já tive nesse tipo de situação e a gente fez isso e deu certo. Cara, as pessoas tendem a encarar isso como no mínimo um propulsor de certezas, né? Mas não é uma certeza, você não está num cenário idêntico. O tempo é outro, a empresa é outra, o segmento pode ser o mesmo, o exemplo mesmo. Mas sabe, tem outras Mas o condições ali nessa mercado, variável. O assim, uma mercado tá. variável diferente já é o bastante para todas as engrenagens que foram montadas naquele passado não funcionarem agora. Cara, eu vejo as pessoas assim terem uma soberba, sabe, nesse sentido assim da experiência, que eu não consigo ter. Acho feio, assim, e às vezes brigo com quem tem, porque e já arrumei brigas no LinkedIn por isso também. Porque além de ser um desserviço, pensando nesses jovens profissionais, nesses estudantes, um desserviço e quase uma tortura psicológica em alguns aspectos, você está criando uma geração de
falsos certezistas, que essa é a expressão, que vão ter mais valor do que, vamos chamar aqui das pessoas humildes, porque no fundo é isso. É a pessoa que tem consciência, que não tem certeza das coisas. A gente pode dizer que é uma pessoa humilde, uma pessoa consciente, né? É uma inversão de valores. Porque no fundo a pessoa que tem consciência de que não tem certeza, ela tem mais certeza do que a que diz que tem certeza. Olha que Uhum. doideira. É Porque porque, se tem assim, se eu tenho certeza de que eu não tenho certeza, eu tenho certeza de que eu vou buscar uma a certeza certa. informação para que eu esteja certo. Então, Não é. tipo, eu Se vou você. atrás do dado que talvez confirme a minha hipótese, a hipótese de que eu estou mais certo. Mas não Isso. que, tipo, eu não invalido as demais. Porque às vezes tudo que eu pesquisei me levou para um caminho e a empresa quer seguir por outro. Ou às vezes tudo que eu pesquisei, tudo que eu entreguei, todos os dados que eu reuni falam: ah, olha, tudo indica que o caminho tem que ser esse, que temos que fazer as coisas assim. E alguém chega com uma ideia e fala: não, vamos testar assado para ver se funciona. E aí faz o que a outra pessoa falou e dá super certo. Muito mais do que tudo que a gente tinha planejado com todos os dados, com todas as coisas. Por quê? Cara, Pelo menos é como eu enxergo. Experiência é sobre entender seres humanos. Seres humanos são complexos. Seres humanos são únicos na sua própria essência. Então, como uma certa, por exemplo, como um certo grupo de seres humanos entende uma coisa, às vezes a gente pode achar que é de um jeito e não é, sabe? Um exemplo meu, um exemplo de vida. Eu ando de skate desde os 5 anos de idade. Eu sou um cara negro que nunca usou roupa de marca e que anda de skate e vive num bairro de classe no máximo média, que mais um pouco para frente do meu bairro tem algumas pessoas de classe média, mas é um bairro de baixa renda. E, cara, saindo daqui com todas essas coisas, se eu fosse um dado de pesquisa, muitas pessoas teriam muita certeza sobre como eu penso, com o que, que eu falo, o que, que eu faço da vida, se eu uso algum tipo de entorpecente ou não, se eu vou para certos tipos de lugares ou não. Sendo que, contrariando todas essas expectativas que algumas pessoas têm, eu tenho posições políticas que são diferentes, porque eu sou apolítico, eu não gosto de política. Eu ando de skate desde os 5 anos, tentei ser um atleta profissional dessa área e simplesmente desisti, porque eu preferia que fosse um hobby do que se tornasse um trabalho e acabasse virando chato. Ou seja, eu não ando de skate por vagabundagem, que é uma coisa que, se a gente for pegar um dado geral do que a sociedade acredita, se sair por aí perguntando, a maioria vai falar: não, quem anda de skate é vagabundo, não sei o que e tal. Tem muita gente ainda com essa mentalidade. E provavelmente pelo fato de eu ser negro e morar num bairro de baixa renda, se você for num bairro de mais alta renda, talvez as pessoas falem: não, se ele anda de skate e é negro e mora no bairro, ah, deve ter alguma coisa aí, deve ter alguma coisa na ficha dele. Nunca fui fichado. Ou seja, eu sou um dado relevante para essa pesquisa? Eu sou o dado que a pessoa teria certeza que eu sou? Não. Então, o que ela tentaria vender para uma pessoa que tem esse perfil funcionaria comigo? Por mais que eu esteja rodeado de pessoas que têm dados desse perfil? Não. E aí? Ela pesquisou tudo isso, ela teve essa certeza absoluta, aí botou lá o seu anúncio para vender o programa, para fazer toda a experiência para mim, eu olho e falo: não quero. Funcionou. Adiantou você ter toda essa certeza por causa de evidências que você encontrou? Não. E aí é o que eu digo: se as pessoas tentassem, olha, temos evidências, vamos atrás das pessoas que a gente acredita que podem contrariar e que podem até reforçar essas evidências que a gente tem, para que a gente tenha uma pesquisa encorpada e chegue a uma coisa que é mais certa, não a uma certeza. E aí a gente desenvolve algo para aquilo. Se fosse, por exemplo, o caso de um aplicativo. Pô, vou pesquisar as pessoas que gostariam desse aplicativo, mas também vou pesquisar as pessoas que, tendo a ideia formulada, também não gostam. Para eu entender o porquê elas não gostam e já ir compensando isso daí. Para o meu aplicativo ser algo melhor. Ter uma certeza maior de que ele funcionaria. Mas não é uma certeza absoluta. Exatamente, cara. E assim, essa é uma discussão longa, né, cara? Mas a certeza, a própria ideia de fato, né, cara? O dado em si,
ele é algo preso ao tempo, né, cara? Ele é uma coisa que não necessariamente ele tem uma continuidade. Até na ciência, né? Não existem verdades que não possam ser refutadas. A gente pode ou ter contextos diferentes, né? A gente tem lá, até mesmo nas regras da física, as leis da física, você tem contextos em que elas funcionam numa lógica completamente diferente, né? Onde se altera a gravidade, onde se altera a oxigenação, enfim, sei lá, qualquer coisa desse tipo que também não é minha área. Mas ou seja, ter certeza absoluta de qualquer coisa, cara, normalmente é um engano, né? Uhum. E em UX, normalmente você está sempre olhando para frente, né? Você nunca está olhando. Claro, você olha para trás para ter referências, mas quando se olha para o futuro, cara, é a única certeza que não se tem certeza de nada. Então, assim, Eu, é burrice mesmo. eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que eu acho que pode ser uma observação interessante. Você acredita que essas pessoas que elas são bem assim assertivas, são parte desse grupo de pessoas assim que só confiam nos dados, elas não confiam em mais nada, elas não escutam mais nada? Você acredita que isso possa ser um problema e talvez de ego, de inteligência emocional delas, de tipo se apoiar naquilo porque elas não conseguem, talvez, se apoiar em outra pessoa, em outra opinião, confiar numa segunda opinião, talvez. Cara, no fundo, eu não acredito que nenhuma pessoa seja assim, em 100% das esferas assim da vida dela, sabe? Uhum. Uma pessoa que não leva em conta opiniões, por exemplo, que foi uns tipos de postagem que a gente viu aí, né? Que rechaça qualquer opinião, mesmo que a gente esteja falando ali de um cenário profissional. Eu acho difícil que, primeiro, é bom que se diga, eu acho difícil que essa pessoa seja assim em todas as esferas da vida dela. Provavelmente ela é uma pessoa muito chata em todas as esferas, mas mesmo que seja, vamos pensar aqui, recortar profissionalmente, né? Que seja uma pessoa que não, né? Essa pessoa full assertiva, né? Que só aceita afirmações, comprovações, enfim, que seja tudo baseado. Aliás, sobre esse lance dos dados, né? Cara, dá para mentir muito com dados, né? Isso é algo importante também da gente dizer, porque ter dados não Não quer significa necessariamente, que não você está significa falando uma a verdade, verdade. né? Isso. Sim, inclusive eu estava explicando para um amigo meu que ele veio me perguntar, até pelo próprio LinkedIn mesmo, que ele viu uma postagem, o cara falando sobre esse negócio de dados e tal, ele veio me perguntar, e eu falei para ele, cara, assim, eu posso mentir para você já falando um monte de verdade na sua cara. Eu posso falar assim, te dar um monte de dados, você vai pesquisar, você vai ver que aquilo ali realmente existe e tudo, e mesmo assim eu tô mentindo. A política faz isso muito bem, né, cara? A política é um exemplaço disso aí. Toda hora a gente vê esses Sim. exemplos aqui no Brasil, então. Mas é isso, assim, né? Eu tenho um livro aqui em algum lugar que eu não vou procurar agora, mas tem um livro que se chama Mentir com Dados. Esse, não sei se é exatamente esse o título, mas tem o Todo Mundo Mente, que é um livro que fala sobre isso também. A capa dele tem uma zebra e tal. Acho que é isso, Todo Mundo Mente. E fala sobre isso, né? Sobre como é possível. Cara, hoje a gente tem um mundo onde as pessoas vivem em realidades paralelas. Uhum. São consideradas realidades. Elas acreditam às vezes em contextos e que coisas acontecem de determinadas formas, só Exatamente. que quando a realidade bate a porta, ela não sabe o que fazer com E, aquilo. e tem dados embasando aqui. Assim, tem verdade para todo mundo, sabe? Tem verdade. É verdade. A verdade virou uma prateleira do supermercado. Você compra a verdade que você quer. Então, assim, E até tem para isso. todos os gostos e para todo mundo. Até isso virou uma discussão de eu que venho da comunicação, cara, a gente debate isso o tempo todo, no jornalismo se debate muito isso, né, com o lance das fake news e tal, a desinformação, mas eu acho que é um pouco disso, sabe, assim, porque essas pessoas normalmente eu sinto que elas, até por aquela hereditariedade natural que acontece numa conversa, quando alguém, né, alguém que tem certeza passa a ter automaticamente mais credibilidade que quem não tem, elas tendem a se achar muito superiores, né, elas tendem a se achar melhores,
Um desses exemplos de postagem aí, que eu não sei se foi o que você mencionou, mas a pessoa falava exatamente isso, né? Que quando a pessoa diz eu acho, eu já sei o nível de profissional com o qual eu tô lidando. Cara, o cara só falou eu acho. E veja, a pessoa não faz nenhum tipo de recorte. Ela não tá falando nem de uma situação científica ou de um experimento específico, sabe? Algo totalmente controlado, em que até lá seria questionável ela rechaçar uma opinião e ela abre isso como se e ela acha isso e as pessoas aplaudem, né? São postagens com número de curtidas assim enormes Grandes normalmente. números de curtidas, geralmente, grandes números de compartilhamento e, curiosamente, ninguém questionando. É porque essas pessoas, eu já fui bloqueado por uma pessoa dessa, né, no LinkedIn. Então, às vezes, até tem os questionamentos, mas quando você vai olhar, parece que não tem, ou as pessoas ficam com medo, né? Sim, Porque essa pessoa normalmente ela tem um status assim no mercado, ela ganhou com o tempo um palco para e aí não cabe a gente julgar que se erradamente ou não. Às vezes uma pessoa não, ela conseguiu ótimos eu resultados, né? Não, eu pessoalmente, assim, eu acho que o fato de você criticar um comportamento de um determinado profissional não tem a ver com a pessoa. Pode ser uma pessoa maravilhosa, pode ser o seu melhor amigo, só que ele tem um comportamento com o profissional que você não concorda. E o Sim, fato de você não concordar não quer dizer que isso te torne uma pessoa menos qualificada ou torne ele uma pessoa menos qualificada, sabe? exatamente. Não tem a ver, assim, com a pessoa em si, sabe? Não é pessoal. Exatamente, exatamente. Só que esses discursos, ele, assim, o ser humano não sabe separar essas coisas, né? E aí, profissionalmente, essa pessoa fica marcada, às vezes, fica uma chaga ali por ser uma pessoa que não tem certezas, ou não sabe, como eu já ouvi, você não sabe construir certezas, né? Já ouvi alguém falando para outro colaborador e tal. E, cara, isso é. Fora toda essa questão do tempo, né, dos prazos, que a gente está no mundo mesmo, não tem como ser diferente, mas isso é uma pressão que às vezes é desnecessária, sabe? E você perde, o que mais me incomoda é que você perde tanto potencial de colaboração com esse tipo de atitude pô, às vezes eu agora me colocando como professor na sala de aula, às vezes a gente tenta construir algo tão colaborativo, assim, a gente tenta, né, se virar, nem sempre a gente tem as melhores condições, mas a gente tenta construir um ambiente onde os alunos se ajudem também, e construam o saber de certo modo juntos, porque essa é a melhor forma de aprender. Porra, o cara chega e vê uma parada dessa e fala: Caraca, meu irmão, o mercado é Ah, o uma, mercado vai uma me dar grande, chicotada todo uma dia, né? grande filha da putagem, sem tamanho, né? Eu vou chegar aqui, eu não vou encontrar nada além de desespero e caos. E, pô, é desnecessário. Às vezes é um Você, bom profissional. e aí vira aquela situação, né? Pô, me formei como UX, me formei como UI, como researcher, ou como alguma outra coisa assim, e todo dia eu trabalho de bombeiro, né? Porque todo dia apagando a lixeira pegando fogo, né? Que alguém Exatamente. quer aquela coisa ou aquele negócio e quer um monte de dados, um monte de comprovações, um monte de coisas. E aí, 99 milhões de coisas na cabeça da pessoa que precisa desenvolver uma solução simples. E essa é a única certeza do mundo corporativo, cara. É a certeza Do do board, desespero. da diretoria e do tempo e do orçamento. Então, assim, você pode ter a coisa mais embasada. Cara, eu acho que para o nosso lançamento de aplicativo, isso tudo aqui, eu criei um plano de implementação com, sei lá, pegou artigo científico, pegou exemplos, fez uma Fez mentoria, o. contratou uma consultoria, tá validado com não sei quantos. E aí o cara chega e fala assim, meu irmão, não vai fazer porque Não eu tem não vou dinheiro. investir essa quantidade de dinheiro para essa. E essa é a verdade que vai contar, né? No fim das contas. Aí, no fim das contas, vem a opinião do cara. Na minha opinião, você vai gastar muito dinheiro, então não vou fazer. E pasme, por mais certeza que essa pessoa tivesse, ela nunca vai ter certeza de verdade, porque não conseguiu botar o plano dela em execução. Justo. Diogo,
para não estender muito essa nossa conversa sobre esse tema, eu queria saber, assim, um resumo rápido, se você pudesse aconselhar essas pessoas, assim, que estão querendo entrar no meio de UX ou que já estão ali no meio e estão percebendo essa pressão, né, essa ansiedade gerada pelo dataísmo, né, como você falou, se você tem um conselho para elas do que fazer ou do que não fazer, para que elas não fiquem tão pressionadas por por essa força, né, dentro do mercado. Cara, primeiro esqueça tudo que eu falei, tô brincando. Mas assim, não leve tão a sério essa questão de assim, você precisa buscar as certezas, tá? Esse é o primeiro ponto. O fato da gente ter que aprender a conviver com as incertezas não quer dizer que a gente não deva procurar a maior quantidade de dados, embasamento, validação possível para que você diminua os riscos eventuais de qualquer tomada de decisão. Isso continua precisando acontecer, quer você goste ou não. Agora, isso não vale tanto para quem está entrando no mercado, né? Mas se a gente não falar disso agora, essas pessoas que estão entrando agora, elas vão ser futuros gestores que de repente não vão ter essa visão. Então, assim, que você entre sabendo que há espaço para incerteza, mas que não é diferente assim quando eu pergunto para um aluno, vamos dizer, eu vou dar o exemplo aqui bem clássico do professor em sala de aula. Quando eu pergunto para um aluno algo que eu acabei de explicar e ele responde não sei, simplesmente, professor, não sei. Ele pode não saber porque ele não entendeu ou porque ele não teve interesse de entender. Então, assim, nunca pode ser por falta de interesse. Normalmente eu pergunto porque eu sei que o aluno não estava interessado, né? Assim como eu posso pedir uma tarefa e um aluno não entregar o que eu pedi por simples desleixo, o outro aluno não entregar o que eu pedi, mas eu percebo que ele teve um enorme esforço em construir algo errado, mas que, cara, ele quis acertar no sentido assim de ele buscou, de repente até usou os métodos corretos, enfim. O que eu estou querendo dizer é que nunca pode ser por falta de interesse. Essa incerteza, essa dificuldade na tomada de decisão não pode ser culpa sua, no sentido de você não se embasou o suficiente, não buscou o suficiente. Você deve sempre esgotar as possibilidades, tudo que tiver ao seu alcance. Porém, sabendo que você é um ser humano e que ter certeza de tudo é algo humanamente impossível. Ou seja, não é para você, nem para o seu chefe, nem para o seu líder, sei lá como você chama, para o seu squad. Então, assim, acho que o principal é a gente ficar em paz, mesmo sabendo que você vai entrar em alguns ambientes em que isso é mais aceito e outros menos aceito. Não vou ser capaz de mudar essa realidade aqui proferindo palavras, né? Mas que você tenha essa consciência lá no fundo, e mesmo que você se sinta muito pressionado num emprego, num cargo, sabendo que aquilo ali não é o fim, tá? Então, assim, é mais importante às vezes a gente estar em paz com a gente, no sentido de, cara, eu sei que eu fiz todo o possível para chegar o mais perto de diminuir os riscos dessa tomada de decisão. Eu não consigo dizer que é 100% certo, acho que tem 100% de chance de dar certo, porque foi o máximo de informação que eu consegui encontrar. Sei lá, eu consigo quantificar que 90% mas tem um risco, né, de 10% de chance de dar errado. Cirurgias acontecem porque tem contextos, tem mudanças de pressão, temperatura, cada organismo é um organismo, assim como cada instituição é uma instituição. Então, assim, o mais importante é ficar em paz consigo, entendendo que talvez você não encontre paz na empresa X, Y ou Z. E até por isso hoje a gente está vivendo esse fenômeno aí que o pessoal está chamando de quiet quitting, né? Que é o. Tava ouvindo um podcast de o pessoal chamando de demissão à francesa, né? Então, assim, mas no fundo é fazer o que você tem que fazer sem se pressionar além do esperado de você, né? E, cara, se tem algo que você vai. Uma situação onde você vai se encontrar se pressionando além do que você é capaz, ter 100% de certeza de alguma coisa. Ou de tudo, né? Então, assim, fazer o possível, tá? Esse lance de fazer o impossível, porra, isso só reforça esse tipo de burnout que vai gerar em você. Aí se você, pô, eu tenho que fazer o impossível. Caraca, não tem, o impossível é impossível. Você tem que fazer o possível, o viável. Eu sou um pouco contra algumas
essas frases aí de LinkedIn, né? Tipo, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem, busque o impossível. Famoso, Não, famoso motivacional de coach, né? eu gosto muito do coach de fracasso. Não sabendo que ela é impossível, foi lá e soube. Uhum. Então, eu sou mais dessa linha aí. Beleza, Diogo, muito obrigado. Eu espero que essa nossa conversa ela tenha sido útil para quem está nos assistindo, especialmente nesse sentido de entender que, cara, não dá para você ser determinístico em tudo. Você não pode ter certeza de tudo, você não existe só um método de se fazer todas as coisas. Isso inclui UX. Provavelmente antes de Dom Norman começar a cunhar as coisas sobre o UX lá na Apple, outras pessoas estavam fazendo talvez de outras formas, com outros métodos, mas chegando a resultados talvez similares, talvez melhores, talvez piores. Então, ele é o, vamos colocar assim, o pai de UX, mas provavelmente ele não foi o único ser vivo em toda a existência que pensou todas as certezas sobre todas as coisas da nossa área. Então, se ele não foi, não será outras pessoas que serão. É isso. Acho que é isso. Muito obrigado. E para quem estiver assistindo, lembrem que vocês podem se inscrever aqui no canal e também tem o nosso grupo no Telegram para você acompanhar lá outros conteúdos sobre design a partir da ótica do open source, beleza? Bem, por esse vídeo é só, valeu.